Bom, pessoal, dando continuidade aqui às aulas de redes, vamos fazer agora uma rede que a gente chama aí de rede cliente-servidor, né? Então vamos colocar aqui para a gente ir criando o conceito, não? Então a gente vai ter a rede cliente-servidor. Outra rede que a gente estava vendo na aula anterior era a rede ponto a ponto. Agora a gente vai estar dando uma olhada aqui na rede cliente-servidor. Então, a rede cliente-servidor, tá, é uma rede que possui um ou mais servidores, tá, controlando a rede. Opa! Deixa eu gerar esticadinho aqui. Controlando a rede e disponibilizando recursos, né? Ou também chamado aí de serviços. Beleza? Então, basicamente, isso que é uma rede cliente-servidor. Na rede ponto a ponto não existe essa figura de um servidor ou mais de um servidor passando esses serviços, né? Ou gerenciando essa rede. Então, basicamente ali para a gente lembrar, a diferença é que na rede ponto a ponto não tem um servidor, na rede cliente-servidor a gente já vai ter um servidor, tá? Então, bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui na montagem dessa rede, né? Para a gente já ir conhecendo. Na verdade, a gente até já fez uma dessa na sala, né? Então, é bem tranquilo. Vou estar refazendo aqui para a gente lembrar. Colocar uns 4 computadores. Lembrando que vem aqui, ó, End Devices. End Devices aqui novamente, né? Ó. Peguei aqui os computadores e tenho aqui o servidor, que é esse carinha aqui, ó. Server, né? Quando eu clico nele, aparece aqui o server. Textinho aqui, né? E vou colocar o meu servidor. Posso escolher um concentrador, né? Vou voltar aqui em Network Devices. Vou pegar aqui, por exemplo, um switch. Vou colocar um switch aqui. E posso ligar todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. Inclusive fiz bobagem. Liguei o computador no outro. Galera, se caso vocês quiserem aí fazer um dinamismo na hora de colocar os cabos, você pode segurar o Ctrl e clicar no cabo que você quer conectar. No caso aqui é o cabo direto, né? Coloco ele no meu dispositivo, aí ele continua, não preciso ficar indo e voltando, né? Então, para os cabos a gente tem essa opção, clicar no cabo que a gente quer aqui, segurando o Ctrl, tá? Aí, ó, fica bem rapidinho aqui a configuraçãozinha, tá? A hora de clicar. Bom, galera, então primeira coisa, isso aqui é a rede cliente-servidor. Inclusive, eu vou já tirar uma cópia dela aqui. Já vou pegar aqui, ó, e já vou colocar ela aqui como exemplo, tá? Então, sem problema nenhum, vou deixar ela aqui no canto. Maior diferença aí da rede ponto a ponto que a gente estava trabalhando é a presença aqui do meu servidor, tá? Então, esse carinha aqui, né, ó, esse carinha aqui é o servidor que vai estar fazendo isso. Tudo bem? Bom, e o que eu posso colocar nesse servidor? Na primeira coisa, eu vou colocar aqui o IP dele. Então, o servidor é sempre importante aqui configurar. Vou dar um clique em cima dele aqui, ó, vai aparecer o hardware do meu servidor, tudo bonitinho. E vou vir em desktop e vou colocar aqui configuração do IP, tá? Por enquanto, vou colocar assim, ó, 192.68.0.1, tá? Que vai ser o IP dele. E vou colocar a máscara de subrede. Belezinha? E aí, galera, o que vai acontecer, né? Primeira coisa,
Eu vou deixar por enquanto ele desse jeitinho, vou fazer as coisas bem passo a passo nesse vídeo, tá? Então, primeira coisa eu vou colocar aqui o meu IP e a minha máscara de subrede. Professor, eu posso vir aqui manualmente, né? Ó, vim aqui configurar agora o IP das minhas máquinas. Posso. 92.168.255.255.250. Beleza. Se eu fechar agora e tentar lá conectar com o servidor, se eu der um ping, 192.68.0.1, ó, vai conseguir conectar numa boa, tá? Mas eu já tenho um servidor. Normalmente, quando eu tenho um servidor, eu já consigo, inclusive, distribuir números de IP para esses computadores sem precisar ficar configurando isso aqui o tempo todo, tá? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui, né? Eu vou vir aqui no meu servidor. Eu tenho aqui services, que são alguns serviços, né? E aqui tem vários serviços que a gente pode trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar com alguns. Hoje a gente só vai trabalhar com DHCP, DNS e HTTP, tá? Pois bem, primeiro que a gente vai lidar é o DHCP. Então vou até colocar aqui, ó, fazer uma listinha de serviços, né? Serviços que o servidor pode estar passando para mim. Então vamos dar uma olhadinha. Um desses serviços é o serviço de DHCP. Que eu vou lembrar que é a distribuição automática de IP, né? Então, ó, a distribuição automática de IP a gente chama aí de DHCP, tá? Então esse carinha aí faz essa distribuição automática, ou seja, distribuição dinâmica, tá? Ele vai identificar que o computador entrou na rede, ele vai ver se atende aí ao critério que a gente coloca ou não, e ele vai distribuir o IP para esse cara. Tem alguns que não tem critério, entrou na rede, tá lá. Eu posso definir quantos números vão ser distribuídos. Entrou, tem número vazio, o cara tá dentro da rede, tá? É mais ou menos como a gente vai fazer agora. Então, o primeiro serviço que a gente vai estar dando uma olhada é esse DHCP. Aqui ele tem um item chamado aqui que está ativado ou não, né? Se está ativado ou não esse DHCP. E esse DHCP, para que ele me pede aqui? Ó? Primeiro ele me pede um gateway, um default gateway, que na verdade eu ainda não tenho nenhum computador que esteja me provendo, por exemplo, um acesso à internet. Não tenho nenhum modem, nenhum aparelho que esteja me conectando aí a outras redes, né? Não tenho esse dispositivo aqui. Então, por enquanto, não tem gateway, tá? DNS, né? Então, qual que é o meu DNS server? Tá? Qual vai ser aí o meu DNS? Por enquanto, ainda não configurei DNS, nem falei desse serviço ainda para vocês, tá? Então, o que eu preciso configurar? O IP que vai começar a contar o meu servidor. Então, digamos que eu quero distribuir os números a partir de 100. E eu quero distribuir 100 números. Ó. Então, aqui, ó, start IP, né, endereço de IP inicial. Vai começar do 92.168.0.100. A máscara de subrede, por enquanto é essa aqui, a padrãozinha que a gente vai trabalhar. E quantos IPs eu quero distribuir. Então, a partir do 100, me distribua 100 IPs com essa máscara de subrede. É isso que eu estou falando aqui para ele, tá? Então, aqui eu configurei essa distribuição automática. Essa característica vai ser aplicada em todos os computadores da minha rede que colocarem lá para poder pegar o IP dinamicamente. Então, significa que o primeiro computador conectar vai receber o número 100, o segundo vai receber o número 101, o outro 102, 103 e assim sucessivamente.
Para poder fazer valer isso aqui, basta clicar no Save. Vamos ver que vai aparecer aqui, né? Ó, tem alguns ainda que não estão preenchidos. E eu marco aqui, ó, Service On, para poder ativar o serviço. Ou seja, esse serviço de DHCP, que é o serviço aí da distribuição automática dos números de IP, está ativado já na minha rede. Tá? Vamos dar uma olhada? Opa, fechei lá, mas não vim aqui. Então, se eu vir aqui agora, ó, ele está aqui com o IP que eu configurei. Vou clicar aqui em DHCP, ó. Ele vai ouvir, opa, repara que ele já pegou, ó, número 100 e a máscara 255, 255, 2550. Se eu vir aqui, desktop, colocar lá DHCP, vai distribuir, ó, o 101, depois o 102, depois o 103, tá? Então, automaticamente agora ele já consegue fazer esse serviço de distribuição automática de IPs. Então, quando você entra numa rede, quando você vai em algum lugar que você conecta no Wi-Fi da padaria, né, você precisa receber um IP para poder conectar nessa rede. E esse IP é recebido através, tá, desse DHCP aí que vocês acabaram de ver. Beleza? Bom, então já conhecemos aí o serviço DHCP, né, que a gente acabou trabalhando aqui agora. E aí nós podemos ter aí o serviço de HTTP, né? Então vamos dar uma olhadinha aí, ó. Serviço de HTTP a gente usa bastante. Vou até usar o mesmo quadradinho aqui. Um ponto aqui. Vou colocar aqui, ó. HTTP ou, né? Vou colocar uma barra HTTPS, né? Então ele vai colocar assim, ó, serviço de leitura. Vamos colocar de leitura de hipertexto, né? Para vocês lembrarem lá, HTML, né? No caso, ele vai permitir que os navegadores façam a leitura de um conteúdo de hipertexto que tem dentro desse servidor. E o HTTPS é quando ele tem essa leitura e essas ações são gerenciadas por uma certificação chamada SSL, tá? Isso aí a gente vai falar principalmente aí nas aulas de segurança de informação, tá? Então, a gente for falar de segurança de informação, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado de HTTPS. Então, galera, o que acontece aqui dentro desse contexto, tá? O serviço HTTP, quando você coloca um site numa hospedagem, os arquivos do teu site ficam guardadinhos lá para as outras pessoas poderem acessar, tá? E quando você tem um servidor, você pode disponibilizar esse serviço. Inclusive está aqui, ó, serviço de HTTP, tá? Podem reparar aqui que aqui ele tem o HTTP tá on e o HTTPS tá on. Aqui é bem fácil de fazer isso, né? Depois a gente pode mostrar para vocês num sisteminha de servidor mesmo como ativar esse serviço. Mas enfim, aqui tem alguns exemplos. Tem a página de index, por exemplo, que a gente pode clicar aqui em editar. E aí eu vou trocar aqui, ó, esse textinho. Inclusive, eu não sei por que isso aqui me incomoda grandemente. Eu vejo aqui um uso de uma tag center aqui, né, cara? Tag center dói nos olhos. Mas vou deixar ela aqui. Vou colocar assim, aula redes online. Tá? Só para a gente ver que é isso aqui mesmo que a gente está mexendo. Vou dar um save aqui. Salvei aqui. Tá? Voltar lá para o File Manager. Bom, só para a gente ver que é esse serviço que a gente está acessando. Ou seja, com o serviço de HTTP ativado, eu vindo em qualquer computador aqui, ó, né, que esteja corretamente conectado com o servidor, né? Então, se eu der um ipconfig aqui,
eu sei que eu estou com 100. Se eu der um ping no 1, ó, eu sei que eu estou conectado com ele. Então, eu estando conectado com ele, eu posso vir aqui no browser, que é o navegador, e digitar o IP, ó, 192.68.0.1, que é onde está o meu endereço. Meu endereço está no... meu serviço HTTP está disponibilizado no IP número 1, certo? Quando eu digitar, ó, opa, ó que legal. Veio aqui, ó, aula redes online e os links. Ou seja, eu estou disponibilizando uma página HTML através de um serviço HTTP para que os outros navegadores possam ler. Se eu colocar um 2 aqui, ó, e tentar, ele não vai encontrar. Ele depois vai dar um errinho lá de request timeout, que é aquele mesmo erro que aparece também quando eu não encontro uma página web, né? E apareceu aqui, ó. Quando a gente coloca um, me manda buscar, simplesmente ele acha o nosso site. Então, basicamente aí, ele está executando o serviço que a gente chama de HTTP, tá? Bom, e por fim, né, com o exemplo da aula de hoje, deixa eu ver quanto tempo eu estou gastando, 16 minutos já. E por fim, a gente vai dar uma olhadinha aqui no... Opa, estou usando o mesmo aqui. Vou dar uma olhadinha aqui no serviço chamado DNS, né? Que na verdade ele é um serviço de tradução, né? De nome de domínio. Então vou colocar uma forma bem fácil da galera entender aqui, ó. Ele transforma o nome de domínio, em nome de domínio em IP, né? Então, basicamente, ele vai pegar o nome de domínio que você passa e vai atribuir esse nome de domínio como se fosse um IP, né? Que na verdade, como se fosse não, ele aponta esse nome de domínio para um IP. Exemplo, esse aqui é legal talvez colocar exemplo, tá? Então, digamos que o siterede.com.br, ele equivale a um IP, por exemplo, 92.68.0.1. Ele vai, quando você solicitar o siterede.com.br, o DNS vai ser capaz de entender que esse IP que esse nome é esse IP e te levar para esse servidor. É assim que funciona quando vocês entram no site. Vocês digitam o nome do site, né, o domínio aí que foi comprado do site, e ele está guardado em algum servidor. Então, quando você digitou esse nome, ele direciona você para o servidor que você precisa, tá bom? Basicamente, deixa eu apagar isso aqui, porque eu acho que eu acabei criando vários quadradinhos desse aqui desnecessários. Bom, então, basicamente é assim que funciona. Vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui tá? Se eu chegar lá e colocar isso aqui, ó, www.siterede, rede ou redes que eu coloquei? Siterede. Então, ó, siterede.com.br, ele simplesmente não sabe o que é isso, né? Ao colocar isso aqui e solicitar que ele busque, ele vai dar aquele mesmo erro de tempo de execução, porque ele não vai achar. Tá? Ele não sabe o que é siterede.com.br. Então ele não vai, na verdade, não vai exibir absolutamente nada. Tá? Vamos esperar só um pouquinho. Ou até eu fecho. Vou fechar aqui, abro de novo. Só para vocês verem, www.siterede.com.br. Tá? Ele não vai conseguir encontrar absolutamente nada, tá? Então, o que eu preciso fazer para que ele ache, né, esse... Ó, acabou de dizer, ó, que esse hostname não pode ser resolvido.
tá? Então ele tentou resolver esse nome, achar qual que é o número de IP que ele aponta, não achou. Não achou nenhum serviço DNS para poder fazer isso. Então a gente precisa habilitar esse serviço DNS. Então vamos habilitar esse serviço DNS. No meu servidor, né, vou vir aqui em DNS, vou habilitar o serviço, né? Opa, deixa eu minimizar aqui. E vou falar assim, ó, que o nome www.siterede.com.br equivale a um determinado endereço, que é o 92.168.0.1, que é o endereço deste servidor. Beleza? Vou clicar aqui no Save. Na verdade, Save não, no ADD. Pronto, ó, ele acabou de adicionar. Já está sabendo que o site rede.com.br ele equivale, podemos assim dizer, ao endereço de IP 192.168.0.1. Tranquilo? Bom, galera. Professor, e se eu for lá agora vai funcionar? Vamos dar uma olhada para ver se vai funcionar? Se eu chegar aqui e colocar site rede.com.br, né? Vou até colocar o www para colocar tudo. Aí a gente vai identificar que ainda não funciona. Tá? Mas por que não funciona? Daqui a pouco vai até aparecer o erro aí, mas pelo que está demorando, vocês já estão vendo que não funciona. Porque assim, eu criei o serviço DNS, mas não estou apontando esse serviço DNS, tá? Podem reparar aqui, ó, que quando vai dar erro já, né? Hostname não resolvi, mas para adiantar um pouquinho, eu vou fechar aqui já. Quando eu venho aqui na minha configuração de IP, ó, ele não sabe que DNS eu tenho. Ele não faz a mínima noção do que seja o DNS aqui. Então, o que eu vou estar fazendo? Lá no meu servidor, eu vou ter que mudar algumas configurações. Uma configuração que já é bacana da gente mudar é aqui na configuração do DNS. Como não tem nenhum outro cara servindo DNS para ele, a não ser ele mesmo, a gente vai colocar o IP dele mesmo aqui como DNS. Porque agora eu tenho alguém que está resolvendo o nome de domínio, tem alguém que está promovendo esse serviço. E é ele mesmo. Dentro dessa rede, quem está fazendo essa tradução é esse próprio servidor. Então, o DNS aponta o próprio número de IP dele, tá? Beleza. Então, a gente já fez a primeira mudança, que é alterar o IP aí o protocolo, né, do IP do servidor. Alterando o valor de DNS que estava vazio, passando a dar um valor para o DNS. Boa, legal. Só que lá nos serviços, eu vou vir aqui no DHCP, e agora no DHCP eu tenho um DNS. Então, eu vou apontar esse DNS, que é esse próprio servidor, e vou colocar aqui em Save. A partir de agora ele tem um DNS, tá? Bom, e aí o que eu preciso fazer para que ele funcione? Ir nas máquinas, né? Posso fazer assim, ó, vamos ver se vai funcionar aqui. Não lembro se esse comando funciona no simulador. Vou testar agora. Eu posso dar um ping para ver qual que é, ou ping não. Posso dar um ipconfig para ver qual que é o meu IP agora. Repara que eu vou dar o ipconfig /all. Podem reparar que o DNS aqui não tem nada, né? Vou testar aqui, ó, tem um comando, quando a gente está no Windows Server, ou na verdade no Windows no geral, a gente tem um comando chamado ipconfig/renew, que aí ele renova o nosso número de IP. E aqui funciona numa boa, ó. Dei o ipconfig/renew, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, pede um número de IP novo para o meu servidor, tá? E aí ele vai pedir um número de IP para o meu servidor e ele dá o número de IP para ele, tá? Tanto que ele voltou aqui, ó, com o IP número 2. Vamos dar uma olhada se mudou alguma coisa na configuração aqui, ó. Mudou, ó.
Na hora que eu acabei colocando aqui, fazendo a alteração do DHCP, eu coloquei aqui partindo do zero. Não é legal não. Partindo do 100, no máximo 100 com esse P. Vamos dar o save agora. Acho que agora ficou legal. Vamos voltar lá. Vou fazer o comando de novo, ó. Que legal para a gente testar. ipconfig, que a gente acabou de usar. ipconfig /renew. Já me distribuiu de novo o número 100, só que agora com o DNS ativado aqui, ó. Se eu for lá olhar no IP configuration, ó, já está aqui, ó. É a mesma coisa que eu ter desconectado e conectado aqui, tá? E agora, se eu vir aqui no browser e colocar www.siterede.com.br, já aparece o nosso site. Ou seja, olha que interessante, o DNS, resolve o nome para poder mostrar o que está servindo dentro aí do serviço HTTP, tá? E o que conecta todos eles aí ao protocolo IP que está sendo distribuído pelo serviço DHCP. Olha que bacana, né? Depois, se a gente quiser, a gente pode fazer isso para todos os outros. Posso fazer assim também, ó. Clicar aqui no estático, clicar no DHCP, que ele vai pedir o IP e mostrar. Mas é muito mais bonito e mostra que a gente manja quando a gente vem aqui, né? Ó, e dá lá um ipconfig /renew, né? Ó. Mostra que a gente tem conhecimento, né? Ó. Rapidão aqui, ó, só fez isso. Já pode ir lá no site, ó, www.siterede.com.br. Né? E aí, se a gente quiser fazer isso em todos os outros, tá? Ó, ipconfig /renew. Já atribuiu lá o IP, bonitinho. Já está funcionando, tá? Não precisa fazer ele funcionar em todos, porque a gente já viu que já funciona. Beleza, pessoal? Então, basicamente aí, foi visto que para a gente ter um site, um serviço aí do tipo cliente-servidor, a gente tem essa rede com servidores e esses servidores aí vão disponibilizar serviços como esses 3 serviços que a gente acabou de ver agora, que inclusive trabalham bem em conjunto, que é o DHCP, HTTP e DNS. Lembrando que esses não são os únicos serviços, tem serviço de impressão, tem serviço de um monte de outras coisas que a gente tem aí dentro de uma rede, tá? Esses são serviços básicos aí, principalmente dentro do curso de informática, é bacana a gente saber. Beleza? Vou encerrar esse vídeo aqui. E na sequência, aí a gente vai eu vou acho que dar um exemplo aí para vocês de uma conexão WAN, tá? Que aí é onde a gente começa a ter internet, redes em campos geográficos diferentes, sendo aí conectadas pela nuvem. Belezinha? Vou parar aqui, tá? E continuo no próximo vídeo. Falou!